Olá a todos, sou João Venceslau, do curso de Licenciatura em Computação, do Polo de Esperantina, Piauí, da Universidade Federal do Piauí. Como tema que eu vou apresentar é como as ferramentas tecnológicas podem contribuir no processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. O que seria uma educação inclusiva? A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporâneo que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ou seja, ela pressupõe a igualdade de oportunidade e a valorização das diferenças humanas, contemplando assim as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Ela em si, como se dizer, ela abrange todas as pessoas, todos os indivíduos, não deixando de lado algum gênero, ou uma classe social, ou um grupo cultural. Não, ela abrange todos em uma sala só. Seria mais ou menos isso. Ela implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e no sistema de ensino de modo a garantir o acesso à participação e à aprendizagem de todos, sem exceção. Seria, tá aí como foi bem dito, sem exceção. Quais são os princípios da educação inclusiva? Como saber se uma prática pedagógica é de fato inclusiva? Ou se uma escola que se diz inclusiva realmente garante o direito de todos à educação. Além de uma importante ferramenta na análise do discurso e das práticas, os princípios também representam uma referência fundamental para quem está começando. Além disso, revistá-los com frequência também pode ajudar educadores experientes e comprometidos com a inclusão a não perder o rumo. Seria uns princípios, são umas regrazinhas que o educador, a instituição, o grupo, todo o grupo educacional tem que seguir para que seja uma escola com a educação inclusiva. Qual seria esses princípios? Toda pessoa tem direito de acesso à educação. O que seria isso? A educação vai estar de igual para todos. Então, todos os indivíduos, independente dele em si, ele vai ter direito à educação. Pode ser que ele tenha alguma deficiência, ou de algum grupo cultural, ou de um exemplo, uma tribo indígena. Mas não, todos têm direito a acesso à educação. Esse é o primeiro princípio. Segundo, toda pessoa aprende. Toda pessoa aprende, mesmo que cada pessoa tem seu tempo, tem o seu tempo de aprendizagem, mas toda pessoa aprende. Um exemplo, se uma pessoa pode aprender que 1 mais 1 é 2 em 1 segundo, outra pode aprender em 30 segundos que 1 mais 1 é 2, e assim por diante. Toda pessoa aprende, mas cada um é individual no seu aprendizagem. Tem seu tempo, tem sua forma de aprender. Agora vamos para o terceiro princípio. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, como eu disse. Cada pessoa é singular, tem sua forma de aprender. Uns podem aprender na explicação do professor, outras pessoas aprendem com maior facilidade lendo livros, outros precisam de assistir alguns vídeos aula na internet, outros precisam de um pouco mais de auxílio para sua aprendizagem. Cada pessoa tem a sua forma mais fácil de aprender. E quando essa pessoa descobre, se torna mais fácil o ensino. Então, o educador, o professor em si, ele tem que identificar cada aluno tem a sua facilidade de aprender.
Se ele vê que um aluno, ele aprende fácil com livros em sua aula, ele vai auxiliar aquele aluno a tal página para aprender aquele certo assunto. Outro aprende mais com a explicação. Aí o professor vai ter que caprichar mais ainda a sua explicação para que aquele aluno tenha entendido todo o assunto. E assim, em cada aluno ele vai ter que ter um gingado para explicar o determinado assunto. O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. O que seria esse convívio no ambiente escolar? Seria a sala de aula em si, o entorno da escola. Como seria isso? Numa escola regular, todos os alunos vai ter os mesmos assuntos. Isso, aí vai, todos vão aprendendo todas as etapas decorrentes ao passar dos dias, dos meses, assim por diante. Ok. Na educação inclusiva, isso aí se agrega também a todos. Então, pessoas com deficiência, pessoas de pode ser, por exemplo, indígenas ou de outras culturas, tudo na mesma sala. Uma pessoa, um exemplo, com alguma deficiência de aprendizagem, com uma deficiência mental, um exemplo, ela tem uma dificuldade maior para aprender. Então, o professor vai ter que fazer o xingado para tentar para explicar o assunto para aquele aluno sem prejudicar o restante da turma e assim auxiliando no aluno na aprendizagem. Então, nesse gingado, o aluno em si ele vai conseguir aprender mais na sala de aula do que se ele tivesse um exemplo numa sala especial, por causa que ele vai estar em convívio com várias pessoas diferentes, não somente aquele seu grupo específico, mas não, de geral. Então, além dele aprender o conteúdo da sala, ele vai aprender culturalmente as diferenças dos outros. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um surdo, ele tem uma dificuldade em comunicação, os alunos vão ter uma dificuldade em comunicação com ele, mas isso vai fazer com que toda a turma identifique um modo de se comunicar com ele e assim por diante. Como exemplo, eles vão aprender Libras e nisso vai conversar com ele, vai ter aquela comunicação. Vai ter também a parte cultural também, que os alunos vão interagir e explicar a sua cultura de um para o outro. Isso aí que seria o aprendizado no convívio no ambiente escolar. Caso fosse separado por grupo, não teria esse benefício de compartilhamento de conteúdo. Seria só aquele grupo seria aquela comunicação relacionada só àquele assunto, e nisso ficaria uma bolha só daquele assunto. A criança em si, o educando, não teria a visão mais geral do mundo. Aqui, o quinto princípio. A educação inclusiva diz respeito a todos. Ela fechou bem. Diz respeito a todos. Não importando as suas diferenças. Então, ela garante uma educação que seja de igualitário com todos. Assim, apesar do foco nas pessoas com deficiência, tendo em vista o histórico de privação da participação desse público na área de ensino, essa educação inclusiva foi pensada também com maior foco nas pessoas com deficiência, para fazer com que tenha aquela integração, aquela união entre todas as culturas, pessoas com uma deficiência, e juntar todos na mesma sala para todos aprenderem de igual com todos. Agora, sobre as dimensões de um projeto educacional inclusivo. Agora vamos falar sobre como seria a criação de um projeto educacional inclusivo. Para que aconteça a aprendizagem, precisa de 5 etapas: políticas públicas, estratégias pedagógicas, famílias, parcerias e gestão escolar.
O que seria essas políticas públicas? As políticas públicas é o conjunto de leis criadas pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. São um conjunto de leis que determina os passo a passos de como aquele projeto em si será realizado. Já a gestão escolar refere-se a diversas etapas de planejamento e desenvolvimento das atividades de direção de uma instituição de ensino. O que seria a gestão escolar? Seria vamos dar um exemplo, uma reunião de colegiado onde os diretores, coordenadores vão avaliar, planejar como será esse projeto educacional inclusivo. Vamos ver como é que vai ser realizado. E as estratégias pedagógicas seria o planejamento do, das aulas, do professor vai se planejar para saber como vai realizar o ensino voltado para todos. Isso refere-se a diversas etapas de planejamento e desenvolvimento nas práticas voltadas ao ensino e aprendizagem. Seria o que? É como fosse a preparação dos planos de aula. Aqui, famílias. As famílias se referem mais ao convívio da família com a escola em si. São a escola podemos considerar como fosse uma cidade, um exemplo, uma cidade, que a família vai ter que ter bastante contato, conversar, ver com os professores como é que está o aprendizado do seu filho, auxiliar nessa educação, auxiliar também nas tarefas escolares que são passadas para realizar em casa. Isso a família tem que estar sempre indo em conjunto com a escola. Então, por isso que não dá para criar um projeto educacional inclusivo sem a ajuda da própria família em si. E as parcerias? As parcerias referem-se às relações estabelecidas entre a escola e os atores externos, as instituições que atuam para dar apoio ao processo educacional inclusivo. São as parcerias, são empresas, instituições, igrejas, todo esse grupo que são parcerias. Como podemos dar o exemplo, a escola vai falar sobre a escola é um exemplo, reciclagem. Nessa tem uma empresa que faz reciclagem na cidade. Ela pode falar muito bem com essa parceria para auxiliar nesse projeto para falar sobre reciclagem. Foi todo um projeto educacional de reciclagem nessa escola. Seria como fosse uma parceria. Não necessariamente seria o foco em si, mas é só um exemplo. Outra seria a escola está precisando de vários membros para a educação. Ela vai numa instituição federal, numa universidade, e fala que está precisando de estagiários. Aí a universidade entra como parceira na escola para ajudar com professores, estagiários e demais assuntos relacionados à educação. Agora, sobre o contexto histórico. Historicamente, as pessoas com deficiências foram totalmente excluídas da rede de ensino, ou quando muito tiveram acesso parcial à educação, o qual se dava a partir dos modelos de segregação ou integração. Historicamente, podemos dizer que o ensino para as pessoas com deficiência era muito difícil ou era elitizada, quem tinha acesso era mais a população de classes mais altas, que tinham condições de pagar essas escolas para as pessoas com deficiência. Nisso, com o tempo, foi criando escolas especiais para todas as pessoas que tinham alguma deficiência. No qual, com o passar dos anos, foi criado dois modelos.
a segregação e a integração. O que seria a segregação? A segregação, o aluno com deficiência ia para uma escola, uma instituição educacional que era preparada, era escola especial. Era uma escola somente para pessoas com alguma necessidade especial. Um exemplo, a escola PAI. Ela é uma escola exclusiva para alunos com algumas necessidades especiais. Aí a outra é a integração. A integração é uma escola regular, uma escola comum, porém com uma sala especial. Essa sala especial somente vai ter os alunos com alguma necessidade especial, mas essa sala está inserida numa escola comum. A única diferença a diferença seria essa. Agora, em relação a dois modelos, podemos dizer assim, integração e inclusão, que confunde muito as pessoas, por causa que o contexto é muito parecido. Assim, aí dá para a pessoa se enganar em relação aos dois, pensar que os dois são sinônimos um do outro. Mas tem uma coisa que diferente muito um do outro. O que seria a integração? O modelo da integração é baseado na busca pela normalização. Nega-se a questão da diferença. Ou seja, a escola em si, ela vai querer criar norma, normalizar cada indivíduo fosse criado no molde. Um exemplo, um molde de bolo. Sempre vai sair daquela forma. Então, a escola integradora tem como base preparar a criança portadora de deficiência para a sociedade, junto com o convívio com as outras crianças de modo que possa se tornar o mais normal possível, minimizando assim as suas dificuldades. Aqui, vamos dizer que a diferença. A integração, a criança tem que se preparar para a escola. Um exemplo, ela tem que se adequar à escola. Já a inclusiva é o inverso. Uma escola inclusiva é uma escola que inclui a todos, sem discriminação e a cada um, com suas diferenças, independente de sexo, idade, religião, origem étnica, raça e deficiência. Ou seja, aqui já a inclusiva, que ela difere da integração, é nisso. Enquanto a integração ela quer fazer com que a pessoa com deficiência se normalize com as demais crianças, a inclusão não. Ela quer que todos aprendam da sua forma e sem que a pessoa se adeque à escola. Ao contrário, a escola é que vai ter que se adequar a cada aluno. A escola inclusiva assegura que nenhuma manifestação de dificuldade seja impedimento de aprendizagem do aluno, respeitando sempre as diferenças individuais. Ou seja, a escola inclusiva ela vai fazer com que cada aluno aprenda sem suas dificuldades. Um exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, um surdo, ele vai ter um problema, vai ter uma dificuldade na comunicação. Nisso, a escola vai ter que se preparar para se comunicar com essa criança, esse aluno em si, para que ele entenda o conteúdo dessa forma e ter um entendimento entre todos. Seria mais ou menos que o professor teria que ter uma capacitação de Libras e nisso ter uma preparação para comunicar com o aluno. Então, essa dificuldade do aluno não vai ser mais um impedimento, e sim uma forma de capacitar os demais alunos nessa dificuldade, que seria isso. Como ele tem uma dificuldade de comunicação, então vai fazer com que todos os alunos aprendam Libras para que consigam se comunicar com esse aluno. Nisso todos vão ganhar, porque além do aluno
que tem essa dificuldade, esse impedimento, os demais alunos vão aprender uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação, e nisso vai ter mais uma diversidade na sala, vão aprender a respeitar o próximo em relação às suas dificuldades. Agora, desde o início que eu falo com pessoa com deficiência, mas o que seria uma pessoa com deficiência? De acordo com a ONU, pessoas com deficiência são aquelas que têm um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Resumindo, pessoas com deficiência são aquelas que têm algum impedimento, que especifica bem a longo prazo, que uma pessoa um exemplo, uma pessoa que sofreu algum acidente de moto, vai botar o gesso, ali ele vai ter um impedimento a curto prazo. Assim que ajeitar o braço ou a perna que foi engessada, ele vai voltar a ter seus movimentos. Por isso que ele está falando, ao longo do prazo. Então, se a pessoa nasceu com algum problema na perna, então ali não vai ter como eles ter a condição de ter uma locomoção normal. Então, por isso é a longo prazo. Então, ou ele vai ser uma deficiência adquirida durante a sua vida, ou de nascença. De nascença, nasceu com aquela deficiência e vai ter que vai ter que se adequar tudinho. Já uma adquirida seria através de um acidente, de alguma doença, um acidente, podemos dizer assim, um acidente de carro, que a pessoa pode ficar paraplégico, ou uma doença. Isso é aqueles a longo prazo. Então, essa deficiência seria um impedimento da interação. Que essa interação, a comunicação com as demais pessoas. Um deficiente visual vai também ter vai ter uma dificuldade de se locomover, de alguma dificuldade de leitura. Então, para isso, ela terá que se capacitar para o entendimento com a sociedade, e a sociedade tem que se adequar àquele indivíduo. É isso que a ONU quer especificar nesse assunto aqui, que seria isso, que a pessoa com deficiência são aquelas que têm algum impedimento a longo prazo. Agora vamos falar um pouco as tecnologias que auxiliam na aprendizagem dessas pessoas com deficiências. São as tecnologias que o professor pode utilizar na sua sala de aula ou na sua capacitação em si, para que o aluno aprenda um certo conteúdo. Para a pessoa com deficiência visual, eu vou focar bastante na pessoa com deficiência visual. Aqui, Braille fácil. Braille é uma linguagem específica para pessoas com deficiência visual. Um exemplo são uma codificação sensorial, onde a pessoa com deficiência visual vai ter o entendimento através dos seus dedos que aquele texto está falando em si. São vários pontos pré-determinados que vai formar o assunto daquela que está descrito naquele papel. O Braille, ele é uma linguagem que é realizada feita com a máquina. Ela fura o papel e nisso deixa um papel com algumas marcazinhas de bolinhas, e nisso vai dizer qual está escrito. Podemos ver aqui na imagem do programa que tem Braille fácil. Logo abaixo tem umas bolinhas assim. Essas bolinhas está escrito Braille fácil. Cada conjunto dessas cada conjunto dessa aqui é uma letra. Aqui, Braille fácil. Esse Braille fácil é um software criado por desenvolvedores brasileiros. Ele é gratuito. O que ele faz em si? Ele é um editor de texto
como fosse o WordPad, ou até um exemplo WordPad. A pessoa vai digitando e ele vai convertendo para a linguagem Braille. Seria mais ou menos isso. Ele é um conversor da, da, da escrita normal para o Braille. Após isso, após transformar os textos convencionais em Braille, a pessoa pode editar para fazer realizar a impressão, porque tem vários tipos de impressora para Braille. A mais comum é a tamanho 40 e de escola tamanho 30. Então a pessoa antes de imprimir configura, tem o nos próprios sistemas dele tem a pré-visualização. Aí nesse programa ele auxilia bastante ao professor que quiser converter um determinado assunto de sua aula para Braille para repassar para esse aluno. O programa Braille em si, Braille Fácil. O programa é composto de um editor de texto integrador, editor gráfico para gráficos táteis. Seria isso que ele vai pegar o gráfico normal e converter para um gráfico tátil, para o deficiente visual sabe entender aquele gráfico em si. Aí tem um pré-visualizador da impressão, que seria quando a pessoa finalizar, a pessoa antes de imprimir pode visualizar como vai ficar cada letra, cada palavra, para ver se está tudo ok. Aí tem um impressor Braille automatizado. Aqui tem um simulador de teclado Braille, utilitários para retoque em Braille e utilitários para facilitar a digitação. Aqui outro programa que também auxilia bastante a pessoa com deficiência visual é o DOSVox. É um sistema de computação que permite que os deficientes visuais utilizem um microcomputador comum para trabalhar e estudar de forma independente. O que esse programa realiza em si? Ele é como se fosse um leitor de tela. Ele também foi desenvolvido aqui pelo Brasil, por usuários brasileiros, e também é um aplicativo gratuito. Ele é um programa gratuito que para o Windows ele é o DOSVox e para o Linux ele é o LinVox. Então ele, sinceramente, ele auxilia no deficiente visual a mexer no computador, já que o deficiente visual não vai ter como entender o que está passando na tela. Ele vai escrever, vai ler o que está passando na tela para o deficiente visual e o deficiente visual vai realizar os comandos dependente do que ele queria fazer. Aqui tem outro, que é o JAS. Esse JAS é um leitor de tela desenvolvido pela empresa Freedom Scientific para a plataforma Windows. Esse aqui é específico já para Windows. O sistema permite que realize leitura de tela. Tanto, é um programa ideal para leituras em si. Ele lê tanto texto, páginas da internet, documentos, até mesmo Braille. Então, assim, se o deficiente visual precisar de realizar alguma leitura de algum PDF, o professor repassa um conteúdo, uma apostila para os alunos. Nisso tem um aluno com deficiência visual, ele pode utilizar muito bem esse programa para realizar a leitura dessa apostila. Então, esse já é específico para leitura desses periódicos, livros, internet. É mais em questão de leituras. Aqui também tem outro programa, que é o NVDA, que é outro leitor de tela disponível para Windows e possui um código aberto. Que seria isso? Ele é um software que está liberado para a comunidade para fazer modificações, para acrescentar, melhorar. Pois ele é um código aberto. Então cada dia pode ter uma atualização, uma melhoria. É um software muito bom. Aqui tem outro, que é Orca. É um sistema assistido livre que utiliza diversas combinações de Braille
ampliação e fala. Por meio dele, pode-se navegar na web, receber ou enviar e-mails, editar planilhas e até mesmo ouvir um rádio. Seria, ele é um sistema para Linux. Ele é o que até a logo dele é uma orca uma orca com deficiência visual. Ele é um leitor de tela. Se a pessoa quiser precisar, um exemplo, navegar na web, a pessoa vai passando o cursor e vai lendo a tela. Diz assim, você está no navegador tal, a pessoa vai clica. Você vai estar entrando na página do Hotmail, a pessoa vai clicar lá tudinho. Ele vai auxiliando ou a pessoa com o cursor. Onde a pessoa passa o cursor, ele vai lendo onde o cursor está passando. Isso aí vai auxiliando o deficiente visual a realizar suas tarefas no computador. Isso também auxilia bastante no aluno, em questão que ele vai utilizar bastante o computador, então isso ele vai ficar mais independente de realizar suas tarefas, diminuindo assim a necessidade de uma outra pessoa para lhe auxiliar. Aqui, o Virtual Vision. Esse é praticamente o mesmo conceito do anterior, só que ele aqui é para Windows. Ele também é um leitor de tela, onde que dispõe, um software que busca em outros programas que pode ser lido, podendo ser utilizado em quase todos os outros aplicativos. Não há necessidade de qualquer tipo de alteração no computador para utilizá-lo. Ou seja, os demais programas eles são bem limitados em relação a programas, mas é navegação, Word e essas demais. Esse aqui não, ele é mais abrangente. Se eu abrir uma calculadora, ele vai entender que é uma calculadora e vai me explicar onde o cursor está passando, vai explicar cada coisa. Se eu abrir um programa específico, também ele vai especificar onde devo clicar onde tem que sair clicando ou digitando, e vai sair explicando cada um para a pessoa que tem alguma deficiência. Já agora, em relação à mobilidade, que é smartphone, que agora é o computador portátil. No Android tem um Talkback, que é um leitor de tela que auxilia o deficiente visual a usar o smartphone. No Talkback, no computador a pessoa passa o cursor e ele vai lendo. No Talkback não. A pessoa clica, um exemplo, clica no ícone do WhatsApp, aí ele vai ler. WhatsApp, a pessoa clica 2 vezes para abrir. A pessoa clicou no Google Chrome, clicou, Google Chrome, a pessoa clica 2 vezes para abrir. Isso vai facilitar ao deficiente visual a utilizar o celular. Ao clicar, ele vai saber onde está clicando. Isso aqui, como o smartphone é a comunicação mais rápida do momento, onde o WhatsApp, o e-mail, tudo está nas suas mãos, isso aqui vai ser uma ferramenta crucial entre comunicação entre professor e aluno. Então, o Talkback ele veio para auxiliar. Se o professor mandar uma mensagem para o aluno, pode mandar para todos os alunos. Ele vai saber que a pessoa que tem aquele problema visual também vai receber aquela mensagem. Porque nele vai estar instalado o Talkback, que vai lá clicar, vai saber, vai ler aquela mensagem, o celular vai ler para ele aquela mensagem, e ele vai responder. E no iOS, no iPhone, é o Voice Over, que também é a mesma função do Talkback. Ele vai ficar lendo a tela. Então, isso que vai auxiliar bastante no aprendizagem também do aluno com o restante da turma. Agora, falando em contexto atual. Segundo o Censo Escolar de 2016, o número total de matrículas apresenta um crescimento de quase 70% nesse período, beirando atualmente 900 mil matrículas na educação básica. Certo? Aí, nisso, o ambiente inclusivo atinge a expressiva marca de 80%. Então, ou seja, aqui já em 2016
a educação inclusiva já está 80% maior do que a educação especial. Já em 2018, a, a, a educação, assim, os alunos com necessidades especiais na sala comum já passam já de 87% para 92%. Então já teve um grande aumento. Como podemos ver aqui no gráfico, que antes de 2004, as escolas especiais eram que dominavam em relação a estudantes com necessidades especiais. Agora não, já é o inverso. Os estudantes com necessidades especiais já estão inseridos, a grande maioria, em salas de aulas comum, fazendo que tenha toda aquela integração de aluno, a diversidade em si na sala de aula. Muito obrigado. Esse aqui foi o assunto proposto e fico à disposição para responder qualquer dúvida.